Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre desenvolvimento mediúnico. Na verdade não é bem o desenvolvimento. Eu tenho recebido muitas pessoas querendo conhecer a nossa casa e que perguntam assim: mãe, posso entrar na sua corrente? Então eu vou dizer qual é a funcionalidade da nossa casa, tá bom? Mas antes disso eu peço para que vocês se inscrevam, dê o seu like, ative o sininho, que isso é muito importante, viu gente? A hora que vocês se inscreverem, vai abrir lá a caixinha, coloca lá em todas, porque aí vocês vão receber todos os vídeos que a gente colocar no canal, tá bom? Sendo que de quinta, sexta e sábado são os vídeos novos, segunda tem a mensagem da cigana e de acordo com a ajuda de vocês, tem também a live com a cigana. Mas por que eu falo da ajuda de vocês? Eu quero 600 inscritos e eu quero chegar a 1000. Então a cada 100 que eu for conquistando, a gente faz uma live aí com a cigana, tá bom? Curtam e compartilhem. E vamos lá. Quero entrar na corrente. Como que funciona esse quero entrar na corrente? Primeiro, eu digo que a Umbanda, ela é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. Começa por aí, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes acontece da pessoa vir pela emoção. Então a pessoa está na assistência, a pessoa sente a vibração, ou a pessoa já sabe que é médium, vê o nosso trabalho, elogiam, gostam, se sente acolhidos e aí quer entrar para a corrente. Só que antes disso existe todo um outro processo. Para vocês terem ideia, o meu grupo de desenvolvimento, eles estudaram aí de 2 a 3 anos. Isso eu estou falando entre as aulas teóricas para depois a gente entrar com a parte prática. E tem que estudar. Então, quando as pessoas chegam, mesmo que vêm de outro terreiro, as pessoas quando me questionam, né, o entrar na corrente, às vezes eu falo para a pessoa, olha, vamos frequentando os trabalhos, vamos aí, fica na assistência mais um pouco, e até mesmo às vezes eu dou até um prazo, falo, fica 7 giras, né, na assistência e depois você entra no desenvolvimento, mas não na corrente. Tá? Até mesmo porque hoje o espaço físico que eu tenho, eu já tenho uma corrente formada. Então a minha intenção com esse grupo de desenvolvimento é abrir um outro dia de trabalho, porque essa corrente que eu tenho formada hoje, a gente já está tudo apertadinho aqui na hora de trabalhar. Então já não tem como eu acrescentar mais pessoas para essa corrente. Esse é um outro ponto. Então, aí quando eu coloco a pessoa, eu falo, ó, 7 giras na assistência e depois você entra para o desenvolvimento. Por que eu falo que a gente precisa tomar cuidado com o calor da emoção? Porque aí a pessoa vem na primeira, ficou super feliz, amou, adorou, vem na segunda. Será que vem na terceira? Será que vem na quarta? É aí que tá. Então, a gente, como dirigentes da casa, a gente tem que ter essa percepção. Então, e outra, eu não convido a nossa casa, os médios, as entidades quando estão incorporadas, a gente não convida a pessoa a adentrar a nossa casa, a adentrar a nossa corrente. Mesmo o médio vendo ali que a pessoa tem a mediunidade. Então, a pessoa, o chamado tem que partir de vocês. O momento certo, a hora certa tem que partir de vocês, não da gente, não da nossa entidade. Você já sabe que vocês são médium, já sabe que tem uma missão aí à frente, então cabe a vocês, no momento de vocês, pedir para entrar, né, para o trabalho, de uma forma ou de outra. Como eu tive pessoas que ficaram quietinho na assistência durante anos e em um determinado momento foi a hora também de adentrar ao desenvolvimento e até na corrente. Então, isso de novo a mãe vai falar, eu estou falando do procedimento da minha casa, tá? Então, o porquê do estudo teórico? Porque a partir do momento que eu entendo um pouco mais sobre os elementos da entidade, um pouco mais sobre erva, um pouco mais sobre oferenda, um pouco mais sobre um descarrego, lógico que isso vai facilitar o nosso trabalho quando eu estiver na corrente. Então, quando a entidade passar algo para o médium vai lembrar
opa, pera, eu lembro dessa aula aqui, porque o médium ele está ali semiconsciente, ele está consciente. Eu lembro quando a gente teve essa aula, a mãe falou disso, isso era para isso, então o que a entidade está pedindo aqui é isso mesmo. Então a pessoa começa a entender o que a entidade faz, né? Quais os elementos que a entidade trabalha. Então o estudo, ele é importante. É importante você saber, por exemplo, as ervas de cada orixá, os elementos ali, o que trabalha cada orixá. Para quê? Se chegar para a pessoa, né, na hora do trabalho, a entidade pede, por exemplo, para acender uma vela para Xangô. Então o médium já vai saber, opa, Xangô, então está pedindo justiça, está pedindo abertura de caminho aí para o trabalho. Ogum, opa, tem que abrir aí as estradas dessa pessoa, o caminho está fechado. Então essa interação com a entidade e a assistência, junto com o médium ali intermediando, isso é muito importante. Então, por isso dos estudos, para facilitar essa conexão, trazer mais aprendizado e principalmente mais firmeza para esse médium. Porque quando o médium não tem essa parte teórica, começa a gerar uma insegurança. Será que sou eu que estou falando isso? Será que é a entidade? E isso acaba atrapalhando ali o trabalho, né? Na hora de passar alguma coisa para as pessoas da assistência. Então, esse é um ponto, né? A mãe acabou entrando no outro assunto aqui, mas que é importante também vocês saberem o porquê do desenvolver. Então, mesmo que venha de outro lugar, a sua entidade, ela vai sim, se realmente no outro terreiro, no outro centro, era a sua entidade que estava trabalhando, porque isso a gente tem que tomar cuidado, por isso que, imagina que quando você troca de centro, você está entrando numa outra vibração. Então, se eu vim de uma vibração onde tinha contendas, por exemplo, e eu estou entrando numa casa em equilíbrio, eu primeiro tenho que galgar aí alguns passos para eu poder me equilibrar junto a essa outra casa. E eu falo com todas as letras, a minha casa é equilibrada. Eu sei o que eu faço. Eu sei dos que me guiam. Eu confio no que eles mandam eu fazer. Então eu sei que a minha casa tem luz e tem equilíbrio. Porque eu ajo com responsabilidade. A vida espiritual para mim não é brincadeira. Eu não vou pedir para vocês fazerem coisa que eu não faço, muito do contrário. Eu falo muito de exemplo. Primeiro eu faço, para depois mostrar para você que a gente consegue dessa forma. Então, quando a pessoa vem de outra casa, a gente precisa trazê-la para a mesma vibração da nossa. Eu estou falando da minha casa porque não é uma, não é duas, não é três, nem 4 pessoas. São muitas pessoas que estão pedindo para fazer parte da nossa casa. Então, por isso que eu achei importante a gente estar falando sobre o trabalho da Mãe Renata, junto aos médios que querem adentrar a nossa casa. Então, primeiro, o que a gente tem que ter? Paciência. Eu tenho um filho que, para vocês terem ideia, ele está quase 3 anos na casa. Ele veio de outra, é um médium já super desenvolvido, mas ele aceitou com humildade tudo que eu tinha que passar para ele. Ele estudou, ele permitiu, e quando foi no sábado, a gente fez a consagração dele para ele entrar na corrente. Depois de quase 3 anos aí de trabalho. E no começo o que eu mais tinha que trabalhar com ele era justamente a paciência. É justamente ele não ter aquela ansiedade, né? Os meus guias precisam trabalhar. Não, 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 não. A mãe nem gosta dessa frase. Sabe por quê? Porque os nossos guias, eles sabem de tudo. Eles sabem qual é o nosso momento. Eles sabem o que a gente está passando. Uma coisa é a gente ajudar vocês a se equilibrarem. Então vocês estão sentindo muito forte, e o estudo é para isso, o desenvolvimento é para isso. Então, quando vocês estão sentindo o guia muito forte, principalmente quando se sai lá para fora e começa a incorporar em qualquer lugar. Esse não é o seu guia. O seu guia não faz isso. O seu guia não é fofoqueiro. O seu guia não é garoto de recado. Porque tem gente que incorpora só para dar recado, não tem coragem de falar aqui, ó, olho no olho, e incorpora só para resolver problema pessoal. Ah, para, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Vamos crescer e vamos respeitar a verdadeira entidade. Isso não é entidade. A entidade não está aqui para isso. Não está. Quer deixar a mãe irritada é esse tipo de assunto. Deu para perceber, né? Já vou começar a mexer nos ânimos aqui, né? Porque, gente, eu já tive tanta situação assim de irem buscar na minha casa para eu ajudar pessoas que estavam incorporadas. Pessoas que faziam 24 horas que estavam incorporada. Aí quando eu chego lá, quer dizer, eu saio da minha casa, eu deixei de trabalhar. Quando eu chego lá, a pessoa buscou aquela situação. Porque a pessoa usou o nome da entidade. E se a pessoa não tem equilíbrio, se a pessoa não tem a purificação que a gente faz, que são os preceitos, para receber o guia, ela vai receber algum guia? Não, ela pegou um espírito zombeteiro. Espírito zombeteiro só vai obedecer quem? Quem realmente tem a seriedade, quem realmente sabe lidar com eles. E isso, gente, não é porque sou eu, não. Espírito zombeteiro nenhum brinca comigo, mas não é comigo. Muitas vezes, já aconteceu na nossa corrente, a minha entidade permitir que isso acontecesse. Até mesmo para os filhos aprender a lidar com esse tipo de situação. E quando eles não conseguiam resolver, mas era só o obsessor ver a minha entidade caminhar até ele. Fui! já subi, cantei para subir já, rapidinho, depois de ter dado muito trabalho. Então, por quê? Porque eu não vejo o que está incorporado, eu vejo o que está do lado. Então, por várias vezes eu vou na casa das pessoas para tentar, eu vou de coração aberto, eu vou para ajudar. Isso para mim serviu de experiência, muitas vezes. Quando eu chego lá, tem guia, só que o guia é o primeiro que me recebe, dizendo que não é ele que está lá, mas nem precisava, porque dá para ver claramente. E eu sei que eles não estão para brincar com a gente. Então, a gente em desenvolvimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essas pessoas que procuram a mãe, essas pessoas que buscam ajuda, o que eu faço? Eu aconselho, né, a cuidar, a se proteger, para não receber esse tipo de influência. Então, elevando a vibração, né, o médium aí em desenvolvimento, ele não está na mesma vibração aí desses espíritos negativos. Tá? Então, assim, o desenvolver na casa da mãe Renata exige, sim, a frequência primeiro nos trabalhos, depois o convite para entrar no desenvolvimento, esse sim pode vir pela mãe, porque eu estou vendo a sua evolução, e entrar na corrente é a pessoa que tem que querer, não a mãe vai falar. Eu tenho pessoas que fazem parte do estudo e que disseram, não, a parte prática eu não quero fazer, tudo bem, e nem por isso a gente vai virar as costas. Então é a escolha da pessoa, quem sabe lá na frente, né? Mas de momento não é o momento da pessoa. Então a gente entende, a gente respeita e a pessoa continua na evolução dela. Mesmo quando a gente fala que é só a parte teórica, está na evolução, está estudando, está aprendendo, está ali. É uma forma ainda de estarem conectado com a entidade, tá bom? Então o se desenvolver é isso. Como eu tive pessoas também que, como a mãe não chamou para entrar para a corrente, a pessoa passou a não pisar mais na casa. Então você está vendo? Aí o problema é com a mãe? Não, peraí, tudo existe um tempo. Então as pessoas que acompanham o canal da mãe, as pessoas que, né, têm esse interesse em conhecer sim o nosso trabalho, então eu já estou avisando, né, já falando para vocês como que funciona. E foram muitas pessoas, por isso dessa necessidade de a gente estar falando aqui em vídeo. Então vamos assistir as giras, espero que logo possamos estar aqui reunidos para que haja essa frequência, né? Porque precisa, a gente está voltando aos trabalhos normais, entrar no desenvolvimento e futuramente na corrente. Tá bom? Vou ficando por aqui.
Eu espero realmente que eu tenha conseguido passar a mensagem e passar a mensagem de coração, viu, gente? Eu não estou aqui chamando a atenção de vocês, não. Eu estou explicando para vocês que está aí do outro lado e que precisa de desenvolvimento, os riscos que vocês não podem correr. Então vamos nos proteger, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu agora já pode se inscrever porque viu que o assunto é pertinente, o assunto é interessante. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui também, acompanhem a gente nas redes sociais, tá bom? E vou ficando por aqui, sempre falando do quê? De Umbanda, falando de coração para corações e até o próximo vídeo.